E aí, pessoal, graça e paz a todos. Eu sou Adeilson Brito, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos falar sobre acusação. Você já se sentiu acusado? Você já fez alguma coisa que você julgou ser errado e veio aquele sentimento de culpa, de acusação? Como se livrar disso? Como se livrar desse sentimento desconfortante de se sentir acusado? Hoje nós iremos falar sobre isso. É interessante lembrar que o nome de Satanás significa o acusador. A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. No entanto, nem toda acusação, nem todo sentimento de acusação que nós sentimos vem do diabo. Sim, Satanás ele nos acusa, mas existe uma acusação que está relacionada à nossa consciência. Veja o que diz, por exemplo, Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele gravou a sua lei, as exigências da sua lei nos nossos corações, no coração dos seres humanos. E essa impressão da lei de Deus no coração humano, ela se dá testemunho por meio da nossa consciência. Então Paulo vai dizer que, ora, a nossa consciência e os nossos pensamentos nos defendem, ora, nos acusam. Ora, então Paulo está falando aqui de um tipo de acusação que não provém do diabo, mas que provém da nossa consciência. E isso tudo como resultado do próprio Deus ter colocado as suas justas exigências em nosso coração. Todo ser humano ele tem um senso daquilo que é certo ou errado. Todo. Então, o homem ele tem um senso moral dentro dele que, embora distorcido por causa do pecado, pode ser visto muitas vezes até através da vida de um ateu. Então as pessoas têm um senso a respeito disso. C.S. Lewis, um ex-ateu, ele vai discorrer um pouco disso de maneira bem explicada e detalhada no livro Cristianismo Puro e Simples. Mas o que nós precisamos entender aqui é que existe uma acusação proveniente da nossa consciência. E como nos livrar desse sentimento de acusação? Porque, aliás, é muito desconfortante. Você praticou alguma coisa errada e aquele sentimento de culpa. Como se livrar? Bem, existem duas maneiras, uma maneira correta e uma maneira errada. A maneira errada pela qual nós tentamos nos livrar do sentimento de culpa e acusação é o auto-engano. Então a pessoa ela faz alguma coisa errada e aí ela começa a se auto-enganar. Não é tão errado assim. Eu não preciso ir para a igreja tanto assim, eu estou faltando, mas não preciso ir para a igreja. Deus não deseja isso, Ele deseja que eu ame as pessoas. Ah, eu posso buscar a Deus na minha casa. Então ela começa a se auto-enganar. Ela diz, só quem pode me julgar é Deus. Deus é amor. Então ela começa a distorcer, né? Ela começa a se auto-enganar, distorcer aquilo que ela crê para que ela possa enfraquecer o sentimento de culpa. Então ela começa a se auto-enganar. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso fazer isso. Isso não é errado. Eu peguei isso aqui, mas fulano de tal já tem tanto. Sabe? Então é o auto-engano. Então a consciência dessa pessoa ela vai começando a ficar cauterizada, queimada, insensível. Então quanto mais ela começa a fazer essas coisas, mais o temor de Deus diminui. E essa pessoa, coisas que antes eram pecado para ela, agora passam a se tornar normais, porque ela começa a infringir a consciência dela. Nossa consciência é como um alarme, sabe? Quando a gente faz algo que é errado, ela meio que nos avisa. Mas algumas pessoas vão ignorando a sua própria consciência e isso é muito danoso. Agora, existe uma outra maneira de se livrar do sentimento de culpa. Você fez algo errado, que você sabe que é errado, sabe o que você deve fazer? Arrepender-se. O arrependimento, meus irmãos, é a melhor maneira de se livrar desse sentimento de culpa que muitas vezes nos adoece. Davi vai falar da experiência dele, que enquanto ele escondia os pecados dele, os ossos dele apodreciam, sabe? Essa sensação de se sentir tão mal a ponto de ele comparar esse sentimento com os ossos apodrecendo. Ele definhando, ele começa a contar a experiência dele até que ele contou e confessou o pecado dele a Deus.
Mas veja que a melhor maneira é confessando os pecados ao Senhor e se arrependendo. Então, se você existe algum pecado que você comete, que você convive com a culpa, arrependa-se. E o que é arrependimento? É uma mudança de rota, uma mudança de pensamento e uma mudança de direção, uma decisão. Você está caminhando por um caminho, então você decide andar por outro, sabe? É uma mudança radical de rota. Então nós vemos isso na vida de várias pessoas. Um exemplo muito claro de arrependimento verdadeiro é na vida de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem ali muito baixinho, ele procura ver Jesus, sobe numa figueira, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu olha para Jesus e diz: Mestre, se eu defraudei alguém, hoje eu decido restituir 3 vezes mais e resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Veja que o arrependimento desse homem foi demonstrado através de suas obras. Foi um arrependimento tão radical, uma mudança tão radical, que ele não apenas parou de roubar, mas ele disse: se eu roubei alguém, eu devolvo dar 4 vezes mais, restituir 4 vezes mais. Ele não foi apenas alguém que deixou de roubar, mas ele resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres. Então é isso. Como se livrar da acusação? Arrependendo-se. E o arrependimento é uma decisão. Decida-se hoje arrepender-se, abandonar os seus pecados e voltar para Jesus, depositar sua fé em Jesus. Não olhe apenas para você, mas olhe para a graça e para o perdão de Deus que está disponível em Cristo Jesus.